Bem, como eu estava dizendo, o primeiro passo, né, para você criar na sua mente, porque a fé, meus queridos, é uma questão da mente, né? De você acreditar, de você tornar aquilo real através da sua fé, né? A fé é você crer de fato e tornar aquilo uma coisa do seu dia a dia. Então, o primeiro passo para você alcançar uma experiência duradoura, né, contínua, é você ter fé nessa promessa de Deus que está em Lucas, Mateus, Marcos também, em que ele está disposto a conceder a você essa experiência da presença e do poder do Espírito Santo. Aqui o livro, né, ele chama a nossa atenção para a nossa absoluta necessidade do Espírito Santo, né? Ou seja, nós, seres humanos, somos limitados, não temos como resolver, né, a questão do pecado, então você nunca vai conseguir se livrar dos seus defeitos pelo seu próprio esforço, pela sua própria determinação. É uma luta inútil e frustrante quando você tenta controlar o pecado na sua vida ou controlar o seu comportamento. Eu não estou dizendo que você não deve se esforçar nessa direção, mas sem a presença do Espírito Santo, essa é uma batalha perdida, né? É uma batalha perdida e, como eu disse, frustrante e, às vezes, até desanimadora para muitos cristãos que repetem os mesmos erros muitas vezes e não sabem como se livrar disso, embora tenha no seu coração uma disposição de ser fiel a Deus e de viver de acordo com a vontade de Deus. Então, você tem que ter consciência também da sua absoluta necessidade da presença do Espírito Santo na sua vida. Quando você crer nisto, você vai buscá-lo diariamente e vai obter o poder necessário para você atravessar cada dia. Deus também quer que nós experimentemos as bênçãos, né? As ricas bênçãos que advêm da presença e da posse do Espírito Santo em nossa vida, né? Ellen White diz que nesse único dom, ou seja, na vinda do Consolador, na presença do Consolador em nossa vida, Deus concedeu todas as bênçãos. Por quê? Porque o Espírito Santo está capacitado a suprir todas as nossas necessidades, sejam elas emocionais, sejam elas mentais, sejam elas espirituais e até mesmo necessidades físicas, né? Saúde, ou cura, ou alguma coisa nesse sentido. Então, o Espírito Santo, ele é um ser divino e ele está capacitado a fazer tudo o que nós necessitamos, né, em nossa jornada, na busca pelos frutos do Espírito, né? Então, ter fé, pedir e crer, né? São três coisas fundamentais, três ingredientes fundamentais para você alcançar essa experiência. Bom, aqui o livro também diz que essa experiência ela só é concedida a quem realmente deseja. Deus não dá o Espírito Santo dele para matar a nossa curiosidade, para saber como que é ser uma pessoa cheia do Espírito, ou para nos capacitar de poder para nós usarmos quando nós quisermos, né? Isso não existe, né? É uma distorção, né, da obra e da manifestação do Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai estar conosco todos os dias, constantemente, para suprir as nossas necessidades e nos capacitar a enfrentar as batalhas, né, e as armadilhas do inimigo. E, em alguns determinados momentos, ele vai nos usar e vai nos capacitar para que nós sejamos testemunhas. Ele é quem escolhe o momento, ele quem escolhe a hora, ele quem escolhe o local e ele quem escolhe a ocasião em que ele vai nos usar, né? Então, o que você tem que fazer é estar sempre pronto a atender o chamado do Espírito, atender, né, a convocação que ele faz para a sua vida e não resistir, né, quando ele solicitar que você testemunhe, né? Bom, como nós dissemos, né, alguns passos aqui a serem dados. Primeiro é ter o anseio, o desejo real de viver essa experiência. Você esteve conosco aqui durante 40 dias, ou boa parte deles, mas realmente você deseja essa experiência? Às vezes, a gente fica meio em dúvidas. Por quê?
vou dar aqui a experiência do paralítico de Betesda, né? Está lá registrado no Evangelho de João, no capítulo 5, um homem que esteve por 40 anos, ou melhor, 38 anos, né? Sentado à beira de uma fonte. Na verdade, era um reservatório de água, né? É um tanque de água que servia para as ovelhas, que eram oferecidas como sacrifícios, né? Para lavar as ovelhas, para banhar as ovelhas e para dar água de beber às ovelhas. Mas aquele lugar se tornou um lugar místico, em que as pessoas acreditavam que um anjo descia ali e agitava a água num determinado momento, e aquela pessoa que entrasse no tanque era curada, né? Bom, aquele homem esteve ali por 38 anos, né? E num dia Jesus apareceu ali, né? Viu aquele homem, um caso assim bem difícil, né? E chegou para ele e falou assim: escuta, você quer ser curado? Né? É uma pergunta estranha, né? Porque ele estava ali há tanto tempo, na verdade, né? E ali era um local onde as pessoas buscavam cura, né? Era óbvio, né, que ele queria cura, mas Jesus queria reviver na mente dele a possibilidade da cura. Mas ele disse assim: olha, eu não tenho ninguém que me jogue no tanque, né, quando a água é agitada. E aí Jesus disse assim: olha, então faz o seguinte, levanta, toma o teu leito e anda, né? E aquele homem imediatamente foi curado, sentiu, né, o poder de Deus, levantou-se, tomou o seu leito e saiu andando. Bom, quando Jesus perguntou a ele, né, se ele queria ficar curado, né, foi um momento de reflexão, porque ele estava ali e ele recebia ajuda, ele recebia alimento, óbvio, as pessoas com misericórdia, né, o ajudavam, mas agora ele estava curado e ele precisaria, então, retomar a sua vida depois de 38 anos. Será que as pessoas estão preparadas, né, para receber essa cura e as responsabilidades que virão à medida em que nós recebemos essa cura espiritual? O que implica essa cura espiritual? Implica um maior comprometimento com Deus, com a obra de Deus, com a missão de Deus, né, com a saúde espiritual. Então, se aquele homem tivesse pensado por um instante e considerado, né, o que implicaria a sua cura, ele talvez tivesse pensado: será que realmente vale a pena? Né? Eu já estou aqui há tanto tempo, né? Agora eu vou ter que trabalhar para comer, vou ter que, né, arrumar minha vida e tudo mais. Mas ele não pensou, né? Ele simplesmente obedeceu à voz de Cristo. Ele se levantou e retomou a sua vida, feliz da vida, claro, obviamente, né? Porque havia recebido uma grande dádiva. Você também pode receber essa grande dádiva. Mas ao receber essa grande dádiva, que é a presença e o poder do Espírito Santo, juntamente com a cura, né, do pecado na sua vida, virão também grandes responsabilidades, porque Deus quer usar você para abençoar outras pessoas. Então não implica só em você receber esse poder e a cura, né? Já é uma grande coisa, né? Mas ele vai usar você para ser um abençoador, né? Então reflita muito sobre o que você quer. Que tipo de experiência você quer para a sua vida, né? Como você quer viver essa experiência no resto dos dias que o Senhor vai nos conceder, né, aqui nessa terra. Segundo, você precisa confiar. Confiar é crer, né? Aqui Jesus diz: quem crê em mim, como diz a Escritura, né, do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que bebe dessa água se torna numa fonte, né? Terceiro, você precisa obedecer à vontade de Deus e à vontade do Espírito Santo. Como eu falei, o Espírito Santo não é concedido para matar a sua curiosidade. Ele quer ser um parceiro, quer que você seja, né, um parceiro dele. Então, a obediência à vontade de Deus e à vontade do Espírito é fundamental para você manter a sua saúde espiritual. E quarto aqui, desistir do seu próprio caminho e seguir o caminho de Deus e fazer a vontade de Deus. A luta, né, entre o eu e a vontade de Deus. Você precisa aprender a renunciar, né, à sua vontade não santificada. Não é se anular como pessoa, né, e não ter vontade. Não é isso que o verso diz. O verso diz que quando você tiver que escolher e lutar com a sua natureza pecaminosa, sua natureza carnal,
você precisa lutar e buscar o poder do Espírito Santo para fazer a vontade de Deus, né? E à medida em que você exercita essa vontade nessa direção, vai se tornar natural para você obedecer a Deus, como nós temos ali na Bíblia vários exemplos, né, de pessoas que foram firmes e fiéis a Deus em situações bem difíceis. Mas por quê? Porque eles já tinham uma experiência prévia com o Espírito Santo. E quando a aprovação chegou, eles não tiveram dificuldade em fazer a vontade de Deus, né? Então, esse é um passo também importante. Você também deve renunciar às suas vontades pecaminosas, né? A Bíblia diz, né, se eu atentar ou se eu acalentar o pecado no meu coração, o Senhor não me ouvirá. É preciso nós pedirmos forças a Deus para vencer os nossos defeitos de caráter, né? Especialmente os comportamentos que são considerados pela palavra de Deus como pecado. E aqui, né, eu queria aprofundar o pecado, o sentido de pecado, como Jesus fez, né? Jesus disse assim, olha, ouviste o que foi dito pelos antigos, não adulterarás, ou seja, não cometerás o ato de adultério, mas todo homem que olha para uma mulher com intenções impuras já cometeu esse pecado, né? Então, a dimensão de pecado ela é mais profunda. Jesus quer curar o seu coração, a sua mente, né, do pecado. Em outra ocasião, Jesus disse, olha, do coração é que procedem os maus pensamentos, né, os homicídios, os adultérios, ou seja, tudo nasce no pensamento, na mente. Se você purificar a sua mente pensando nas coisas lá do alto, as suas ações, os seus hábitos refletirão, né, esta purificação e você será uma pessoa que está num processo de santificação. Então, acalentar o pecado afasta a presença do Espírito Santo. Então, não adianta nada você acordar de madrugada, você perder o sono, você gastar tempo, né, orando e buscando, se você acalenta maus pensamentos, maus sentimentos e atitudes pecaminosas, né, na sua vida. E também pedir, né, continuamente a presença do Espírito Santo. A sua experiência de hoje, né, a nossa live de hoje, não serve para amanhã. Amanhã você tem que buscar novamente a presença e o poder do Espírito Santo. Todos os dias, constantemente. Esse é um exercício que não pode falhar, né? Jesus orava todos os dias. E às vezes ele passava e virava a noite em oração, devido à grande necessidade da obra, né, que ele tinha para realizar. Então, através desses passos, você pode alcançar uma experiência poderosa, né, na presença e na unção do Espírito Santo. Não olhe para as suas fraquezas, não olhe para as suas dificuldades, olhe apenas para o poder que Deus pode exercer na sua vida. Ellen White diz que o maior poder no universo é o esforço humano unido ao poder divino. Esse poder ele é invencível e ele pode vencer tudo na sua vida, né? Ele pode vencer o pecado, ele pode vencer o inimigo, ele pode vencer todos os desafios, né, que certamente surgirão no seu caminho. Então, através desta busca intensa, do clamor pela presença do Espírito Santo, você alcançará essa tão almejada experiência de ser uma pessoa ungida e cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe, para que você prossiga, né, nessa jornada e que nós, né, como parceiros, continuemos nos apoiando mutuamente, né, apoiando uns aos outros, até que Deus, né, nos use de forma poderosa, né, no reavivamento que ocorrerá em nossa igreja e, consequentemente, também no derramamento da chuva serôdia, né? Essa é uma preparação para a chuva serôdia. Que todos nós possamos participar desse movimento é o meu desejo e a minha oração. Amém.